Olá a todos, meu nome é Lorena Bachaneto, sou professora da Escola Superior Dom Helder Câmara de Direito Processual e Direito Internacional, advogada internacionalista e funciono também hoje como presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Minas Gerais. Agradeço muito ao convite e a honra de participar deste projeto do TRF6, que na sua brevíssima existência e tão aguardada existência pela comunidade mineira, já apresenta um corpus jurisprudencial tão relevante e destacado. Bom, trago aqui hoje à baila para nossa discussão um processo que chegou ao tribunal de conflito de competência sobre uma questão de fundo que se verteria para a ação de opção de nacionalidade. Bom, a questão posta ao tribunal foi uma pergunta processual, ou seja, se haveria no juízo federal um órgão especializado, competente, ratione matéria para tratar da ação de opção de nacionalidade. A segunda sessão de relatoria do excelentíssimo desembargador federal, Dr. Lincoln Rodrigues de Faria, decidiu adequadamente de que não havia no tribunal, não há no tribunal, no regimento interno, qualquer tipo de normatização referente a uma especialização orgânica para a ação de opção de nacionalidade, o que faz com que esse tipo de ação seja então sujeita à livre distribuição, como disposto na regra geral do CPC de 2015. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é uma discussão a respeito da questão de fundo colocada ao tribunal, justamente a ação de opção de nacionalidade. Esta ação está normatizada no artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal, que trata de filhos de brasileiros nascidos no exterior e que não foram registrados em repartição brasileira competente. Essas são as palavras literais da Constituição. Aqueles filhos que não foram registrados em repartição brasileira competente teriam para ter sua nacionalidade formalizada, e aí eu digo formalizada porque a nacionalidade se constitui com o fato nascimento e a ação de opção de nacionalidade, ela tem uma natureza declaratória e efeitos ex tunc, efeitos retroativos ao passado, retroativos ao fato nascimento. Então é preciso que essas pessoas, esses filhos nascidos no estrangeiro de brasileiros, filhos de brasileiros, acumulem 2 requisitos para que sejam formalizados como brasileiros natos. É necessário que venham a residir no Brasil em qualquer período de suas vidas e é necessário que cumulem com a residência a maioridade para a expressão de um ato volitivo personalíssimo, o ato de ter formalizado a sua nacionalidade brasileira. No direito processual, atos volitivos personalíssimos devem ser praticados sem assistência e representação, ou seja, a parte precisa ter maioridade para ter capacidade de ser parte ou, na linguagem processual, legitimatio ad processum. Esses 2 requisitos precisam se cumular para a opção de nacionalidade e essa ação é de competência por expressa previsão constitucional do juízo federal, disposto no artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Bom, mas algumas questões precisam ser trazidas em relação à opção de nacionalidade e à sua desnecessidade em certos casos. Então, trago aqui para discussão algo que ainda não foi tratado por tribunal algum brasileiro. Existem casos em que pais, mães, casais brasileiros decidem por adotar no exterior em país que não é signatário da Convenção da Haia de proteção à criança e de cooperação jurídica em adoção internacional. Se o país estrangeiro não é signatário da Convenção, por expressa disposição legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário que, após a finalização do processo de adoção no país, no território estrangeiro, esses pais retornem ao território brasileiro para propor a ação constitutiva necessária de homologação de decisão estrangeira. Então, até que a homologação de decisão estrangeira, a nacionalização dessa sentença judicial estrangeira, de concessão de outorga da adoção seja validada, seja nacionalizada, esses pais não podem registrar a criança em repartição brasileira estrangeira,
em repartição consular brasileira. Então, quando o processo de adoção se finaliza no exterior, os pais não podem registrar a criança em repartição consular competente daquele local onde a criança nasceu, por expressa disposição legal, pela necessidade de antes proporem a ação constitutiva necessária de homologação de decisão estrangeira. Pois bem, uma vez já em território brasileiro e já proposta a ação, e já sentenciada, já nacionalizada a adoção internacional, surge para a criança o direito ao registro. E surge aqui para a criança o direito também de ser brasileira nata, porque filha de brasileira, nascida no estrangeiro, no exterior, mas, vejam bem, senhoras e senhores, não pôde ser registrada em repartição consular, mas pode ser registrada em repartição brasileira competente, como reza a Constituição. Dessa forma, a prática atual, ela não se coaduna, a meu ver, com a teleologia constitucional e convencional de proteção à criança e do melhor interesse, do superior interesse à criança. Atualmente, qual tem sido a prática em relação a pais que adotam no exterior e precisam passar pela homologação de decisão estrangeira antes de registrar seus filhos? Após a homologação, eles podem viajar novamente ao exterior e registrar pela primeira vez seus filhos em repartição consular, essa é a prática, porque impedidos de registro aqui em território brasileiro no cartório de registro de pessoas naturais. Ou então podem transcrever diretamente o assento de nascimento da criança, lavrado por repartição estrangeira competente, por autoridade estrangeira, podem transcrever diretamente no cartório de registro natural, de registro civil das pessoas naturais, mas desde que a criança passe, então, pela ação de opção de nacionalidade ao completar a maioridade, ou seja, existe uma diferenciação de tratamento caso a ação de opção de nacionalidade seja imperiosa e caso essa imperatividade se perpetue na prática brasileira, existe uma diferenciação e uma discriminação entre filhos por adoção e filhos biológicos, o que a Constituição expressamente proíbe em seu artigo 227, parágrafo 6º do texto constitucional. Por essa razão, entendo que, uma vez impedidos por lei brasileira de registrarem seus filhos após o processo de conclusão de adoção no exterior em repartição consular brasileira, esses pais, já em território nacional, domiciliados com seus filhos por adoção no território nacional e após passar pelo HDE, pela homologação de decisão estrangeira, possam normalmente registrar seus filhos no cartório de registro civil sem quaisquer condicionantes. Esse é o desafio dos juízos federais de decidir e de sentenciar e de discutir a respeito da desnecessidade da ação de opção de nacionalidade para filhos adotados no exterior e que tiveram que ter sua adoção nacionalizada em território brasileiro antes de poderem, então, ser registrados e formalizada a nacionalidade plena. Agradeço muito pela atenção, espero podermos discutir mais assuntos ligados ao direito internacional em outras oportunidades.